Olá, bom dia, Tatiane. A gente vai estar dando início à nossa aula de verificação do conteúdo, tá certo? Tatiane, a gente vai falar um pouco sobre o habeas corpus e o mandado de segurança, tá bom? E aí a gente, no final, fala também um pouco a respeito dos princípios da mutação constitucional, né? E daqueles princípios instrumentais da hermenêutica constitucional. Tá ok? Certo, professora. Colocar aqui rapidinho um slide sobre o habeas corpus, a gente vai comentar. É interessante, eu não sei se o professor Jânio comentou lá no. Né, certamente deve ter comentado lá com vocês os principais aspectos, né? Os principais aspectos dessa ação, a gente vai reforçando, tá bom? Vocês conseguem, bom dia, Yoshihara, vocês conseguem visualizar o slide, Tatiane? Sim, professora. Bom dia. A gente está fazendo hoje, Yoshihara, uma aula aí de verificação do nosso conteúdo para, na próxima semana, a gente tem as nossas avaliações, pessoal. Então, na terça-feira, a primeira chamada, tá certo? Da nossa AV1, né? Que aí vocês vão estar fazendo também no horário da aula, tá ok? E na quinta-feira é a segunda chamada para quem não puder realizar a prova na terça-feira. Tá certo, gente? Vamos lá. Bom, tratando um pouco aí a respeito do habeas corpus, né? Uma das nossas ações, tá certo? De ordem constitucional, tá? Bem relevantes nesse contexto, porque enfim, vai tratar, evidentemente, né, como o próprio nome diz, né, da liberdade de locomoção, tá certo? Da liberdade ambulatória, né? Como o nome diz aí, a ideia, né, de tomar o corpo e submeter a um julgamento justo, né? Tem essa ideia aí que, originariamente, né, a ideia de habeas corpus, ela vai remeter, na verdade, a Magna Carta do rei João Sem Terra, ali no século XIII, né, 1215, na Idade Média, e o habeas corpus, naquele momento, naquele período, ele estava muito mais ligado a questões mesmo, pessoal, sobre o devido processo legal, né, e aí depois que tomou essa feição com os atos ingleses de 1679, enfim, e depois que tomou essa feição de, evidentemente, proteger o que a gente chama de liberdade ambulatória, né, que é a liberdade do ir, vir e permanecer, a nossa liberdade de locomoção, tá certo? No Brasil, ele foi previsto inicialmente no Código de Processo Criminal do Império, 1832 ainda, tá? E hoje a gente tem um habeas corpus aí devidamente regulamentado e previsto como garantia constitucional, né? No nosso artigo 5º 68 e 77, tá? Que fala da gratuidade, né? Porque como é uma ação que vem a tutelar, tá certo? Essa liberdade de locomoção, que é uma das nossas liberdades essenciais, básicas, né? Então, o habeas corpus, necessariamente, a gente vai ter a incidência aí da gratuidade, e, inclusive, acredito que o professor Jânio tenha falado, né, de não haver requisitos mais formais para essa petição do habeas corpus, né? O habeas corpus, ele pode ser dado até mesmo pelo próprio paciente, né? Tatiana, a gente tinha falado isso, que está sofrendo essa restrição à liberdade de locomoção, enfim, não tem uma formatação como o próprio, eu não preciso nem da figura do advogado, né, para impetrar uma ordem de habeas corpus, tá certo? Está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 68, tá? Que diz para a gente o seguinte, conceder-se-á habeas corpus, eu estou só fazendo a leitura aqui do dispositivo, né, da Constituição, para que a gente possa
tecer considerações a respeito aí dessa garantia que é fundamental, tá bom? Conceder esse habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, né? Então, a gente está vendo que são atos ilegais, né? Ou atos de coação, de constrangimento ilegal, em relação à liberdade de locomoção do sujeito. Pessoal, agora, lembrando, do sujeito, a própria carta fala aqui para a gente, né? Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer, né? Esse alguém é relevante, tá certo? Se considerar, porque esse paciente, Tatiane, ele vai ser a pessoa física, né? Eu nunca vou poder impetrar uma ordem de habeas corpus, como a Constituição disse aqui, é alguém, né? Uma pessoa física. Não vou poder impetrar essa ordem de habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica ou em favor de semovente, que seria no caso dos animais, tá certo? Apesar de já se ter, né, noticiado aí a impetração de habeas corpus em favor de semoventes, tá certo? De animais, né? Tipo, já houve uma tentativa de se transferir uma chimpanzé, né, de um estado para outro, tá certo? No Brasil não se admite, tá certo? Essa transferência, essa ordem, essa impetração de habeas corpus, né? Em favor de semoventes, nem muito menos de pessoa jurídica, tá certo? Agora, existem doutrinadores que defendem a impetração do habeas corpus em favor de pessoa jurídica que se utiliza, que na verdade se locomove, né? Como, por exemplo, teatros mambembes, circos, enfim, trailers, né? Pessoas que trabalham com trailers, mas isso aí é um posicionamento minoritário, tá? Da doutrina, que não é convalidado pelos tribunais. Tá certo, gente? Tá claro aí, pessoal? Tatiane, Hanna. Bom dia, Hanna. Tá? Tá aqui. Certo? Então, assim, essa ordem de habeas corpus, né, em favor de alguém que está tendo a sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada, como a própria Constituição falou. E aí a gente entraria, pessoal, nessas espécies aí de habeas corpus, né? Eu acabei de ler para vocês aqui o artigo 5º, 68 da Constituição, que traz aí a previsão dessa ação constitucional, tá certo? Além disso, o habeas corpus está previsto também no Código de Processo Penal, no nosso CPP, né? As hipóteses de incidência aí, ó, de previsão do habeas corpus, tá certo? 647 a 667 do CPP. Agora, gente, apesar de essa ação estar prevista como uma modalidade recursal, né, no nosso Código de Processo Penal, tá certo? Na verdade, a natureza dela é de uma verdadeira ação penal popular, com um assento, né, com um viés constitucional, tá certo? Por quê? Porque ela tem essa visão, né, de efetivamente se propor, objetivar, né, a que o sujeito tem a sua liberdade de locomoção preservada, certo? A amplitude, né? O que é que está em jogo aqui? É a liberdade de locomoção do sujeito, tá certo? Que é uma das grandes primazias em termos de direitos, né, e garantias fundamentais, tá? É essencial, né? Nossa liberdade de locomoção. Então, ele pode ser preventivo. Gente, até aqui tá dando para entender? Tatiane, Yoshiharu, Hanna. Ok, obrigada, Yoshiharu. Tá certo? Então, aí vamos falar aqui um pouquinho das espécies, né, de habeas corpus. Ele pode ser um habeas corpus preventivo, não é? E aí, nesse habeas corpus preventivo, eu vou ter ali pelo juiz uma expedição de um salvo-conduto, quer dizer, aqui a iminência, né, a ameaça efetiva à liberdade de locomoção do sujeito, tá certo? Aqui no repressivo, né, repressivo quer dizer o quê? É posterior, ou seja,
esses atos ilegais ou de violação, né, de coação à liberdade de locomoção do sujeito, eles já aconteceram. Então, o juiz vai expedir o quê? Um alvará de soltura, tá certo? No preventivo, um salvo-conduto, né? A pessoa vai conduzir portar aquele documento. No repressivo ou liberatório, né? O próprio nome fala, a ideia aí de se colocar em liberdade, né? De se efetivamente liberar o sujeito que está detido sob coação ilegal ou sobre uma situação de constrangimento ilegal, tá certo? No habeas corpus suspensivo, o que quer dizer esse habeas corpus suspensivo? Alguém já ouviu falar? Aqui na turma? Alguém já ouviu falar? Tatiane, Yoshiharu, Hana? Aqui quer dizer, pessoal, que eu votei, não é? Na verdade, que foi expedida uma ordem, não é? Um mandado para um cumprimento dessa, digamos, prisão do sujeito, né? Da pessoa ali investigada, ou da pessoa que está com a conduta, né? Ali sob suspeita, tá certo? E aí o advogado, ou enfim, o próprio paciente, né, ele vai impetrar essa ordem de habeas corpus, uma modalidade aí suspensiva, que é buscando viabilizar um contramandado, quer dizer, para impedir o cumprimento de um mandado anterior, tá certo? A doutrina fala, é cabível quando já houver uma prisão ilegal decretada, porém ainda não cumprida. Aqui o juiz determina a expedição do contramandado de prisão, tá certo? Então, é um contramandado, é uma contraordem, né? E existe uma ordem de prisão aí para ser cumprida, e aí você vai tentar impetrar um habeas corpus suspensivo, quer dizer, objetivando o contramandado, a suspensão daquela ordem anterior, tá certo? Temos também aí a espécie, né, do habeas corpus profilático. O que é que quer dizer isso daí? A doutrina também vai falar para a gente, né, que essa ordem de habeas corpus profilático, ela é destinada a suspender. Basicamente, eu não tenho aí a ideia de uma situação, tá, de que já esteja ocorrendo ou que esteja ali numa situação de que o cidadão está encarcerado, né, ou está detido, ou está ali com a sua liberdade efetivamente suspensa, tá certo? Mas ele se destina a suspender atos processuais ou impugnar medidas que possam importar em uma prisão futura, quer dizer, é uma situação reflexa, né? Se utiliza, como o próprio nome diz, aí o habeas corpus, como uma medida profilática, né? Uma medida ali para se eventualmente garantir, evitar-se, né? Ali uma situação de um constrangimento futuro, de uma prisão, de uma detenção futura para um indivíduo, tá certo? Então, se objetiva, destina-se a suspender os atos processuais ou impugnar medidas de cunho judicial, né? Ordens de prisão, enfim, questões até de um caráter aí probatório, né? Diligências processuais penais, tá certo? Que possam importar em uma prisão futura com a aparência de legalidade, mas que na verdade são, né, tem essa tendência ilegal, né? A gente viu agora, né, nesses dias, aí efetivamente julgamento no Supremo Tribunal Federal, tá? Gente, vocês estão conseguindo visualizar aí a gravação, porque deu aqui na internet que estava pausado. Alguém está conseguindo visualizar? Alguém poderia me dizer, por favor? Tá. Tá normal, professora. Normal? Ah, obrigada, Hanna. É porque aqui na minha internet apareceu que estava meio pausado, por conta do acesso à rede, enfim.
Então, deixa eu falar a vocês, esse profilático, ele quer dizer que é um habeas corpus, né, que ele objetiva aí a efetivamente suspender atos processuais, medidas processuais, né, de cunho aí, por exemplo, de diligências, de investigação, né, até probatórios, que possam importar numa prisão futura, né, numa restrição à liberdade, num tempo futuro, né? Como, por exemplo, a gente viu aí nesses dias, esse julgamento, né, que efetivamente não teve um caráter de julgamento de cunho material, né, mas importou num julgamento num aspecto formal, né, de cunho formal, aí dos habeas corpus, né, de um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, tá certo? Em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, depois de um considerável tempo, não é, pelo menos 3, 4 anos, se manifestou pela incompetência, né, e aí a gente fala da ideia de juiz natural, incompetência lá da vara de Curitiba para julgar determinados processos, né? De toda forma, apesar de ter sido um julgamento que é num contexto formal, quer dizer, da competência ali da jurisdição, tá certo, pessoal? Implicou em quê? Importou em quê? Importou na anulação dos atos realizados, tá certo? Então, tem esse caráter aí profilático, entenderam? De suspender medidas, né? De buscar anulação de medidas que importem ou possam importar reflexamente, gente, aí uma incidência, né, na liberdade de locomoção do sujeito, que possam importar nesse contexto. Tá certo? Então, assim, o habeas corpus é uma ação penal, até a própria doutrina fala para a gente, né, como uma ideia não condenatória, né, porque se eu estou impetrando o habeas corpus, eu estou buscando, na verdade, né, a proteção, resguardo, a liberdade de locomoção do sujeito, né? Então, buscando realmente que ele esteja ali protegido para poder exercer sua liberdade de locomoção devidamente, né? Essa liberdade que a gente considera como ir, vir, permanecer. Tá certo, pessoal? Vamos aqui adiante, tá? Então, essa é a ideia do profilático, né? Como medidas, tá? Não quer dizer que esteja ocorrendo a prisão, efetivamente, que ela esteja ali, né, acontecendo, mas que o habeas corpus é uma medida para proteger de eventuais atos que possam reflexamente incidir ali na prisão do cidadão, certo? Legitimidade ativa, né? O polo ativo quer dizer que é o impetrante, né? Aquela pessoa que está sofrendo. Eu não preciso da figura do advogado, tá? Para a propositura aí da ação de habeas corpus, tá certo? A lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia e da OAB, né? Vocês já devem ter realmente se deparado com essa legislação, tá? A 8.906, ela vai falar para a gente aqui, ó. No próprio artigo 1º, são atividades privativas de advocacia, né? Aí ele fala postulação, o órgão do Poder Judiciário, os juizados especiais, as atividades de consultoria, assessoria e direção. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Quer dizer que o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive o analfabeto, que aí se vai colher a assinatura a rogo. Não há uma formalidade para essa petição inicial do habeas corpus, e ela é uma petição, né? Há um procedimento muito mais célere nesse contexto, tá certo? E realmente eu não preciso da figura, né, da capacidade postulatória do advogado, tá? Então, o próprio paciente, né, pode ser redigido especificamente numa folha de papel, tá certo? Porque, considerando sobretudo, né, a ideia de que é uma ação de grande repercussão, de grande importância pela tutela, né, aí incide em relação à liberdade de locomoção do sujeito. Tá claro, gente? Então, não precisa da figura do advogado, tá certo? Até o próprio paciente, o sujeito que está, né, em favor do qual se busca enfim, a ordem de habeas corpus, tá? Ele pode impetrar o seu próprio habeas corpus, tá certo?
não existe um requisito, né, mais específico em relação a essa petição inicial para o habeas corpus, tá ok? Sim, aí eu coloquei aqui um asteriscozinho, né, em relação a esse habeas corpus coletivo, tá? Gente, a gente não tem a previsão em relação a esse habeas corpus coletivo, né, na nossa Constituição Federal. Não há uma previsão expressa, né, de que realmente exista aí enfim, regulamentação, né, digamos assim, essa previsão expressa para o habeas corpus coletivo, certo? Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que o Supremo Tribunal Federal, né, e mesmo por um viés de uma interpretação analógica em relação ao mandado de segurança, né, que a Constituição ela prevê, né, o mandado de segurança, tanto na sua vertente individual quanto coletiva, tá? Então, por analogia, se admite também a ideia do habeas corpus coletivo, tá? E não só por essa analogia em relação ao mandado de segurança, mas aí o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Até coloquei para vocês aqui esse HC, é o 14. Vou deixar uma notícia lá para vocês, acho que já deve ter. 143641/18, tá certo? O Supremo Tribunal Federal, não é, nesse julgamento desse habeas corpus coletivo, ele acabou deferindo a ordem, tá certo? Para beneficiar, tá? Aquelas presidiárias, e aí, em relação especificamente, as detentas, né? Aquelas mulheres encarceradas, as mulheres que estavam, né? No sistema penitenciário, tá certo? Então, o Supremo acabou aceitando esse habeas corpus coletivo, tá? Falando, sobretudo, pessoal, da questão de que efetivamente se está viabilizando um acesso à justiça a uma população que é mais vulnerável, né? A uma população que poderia ser mais desassistida, certo? Inclusive do ponto de vista econômico, financeiro, né? De ter a possibilidade de uma atuação de um advogado, tá claro? Isso aí. Então, concedeu-se essa ordem de habeas corpus coletivo, né? Para substituir o que o Supremo alegou. Substituir a prisão preventiva, né, de mulheres que estavam encarceradas, né, em determinados momentos, mulheres que estavam gestantes ou puérperas, tá certo? Ou que tinham filhos, tivessem filhos de até 12 anos de idade ou com deficiência, certo? E aí o Supremo estendeu também, nesse julgamento, pessoal, para as adolescentes, né, nessas mesmas condições, tá? Em situação análoga, de estarem ali cumprindo medidas socioeducativas, né, em razão do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Mas nas mesmas condições, que tivessem filhos, né, enfim, crianças até 12 anos, ou efetivamente crianças com deficiência, ou gestantes, tá? Tá claro, pessoal, esse habeas corpus aí coletivo, então foi para beneficiar, não é, não só um cidadão, uma cidadã, né, individualmente considerado, mas a todas as mulheres, essa decisão, ela foi ampliada, né, ela contou com efeitos gerais, tá, para beneficiar, então, todos os órgãos do judiciário, né, os tribunais tiveram que, sob o prazo em 60 dias, né, aplicar essa decisão, tal decisão foi comunicada aos presidentes dos tribunais estaduais e federais, né, todos os níveis, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que no prazo de 60 dias fossem analisadas e implementadas de modo integral as determinações fixadas pela turma, tá? Isso aqui foi em 2018, pela segunda turma do STF, HC 143641, HC coletivo, tá? Depois dessa decisão, especificamente do Supremo Tribunal Federal,
tá? Veio modificar, na verdade, um pouco antes, né, já tinha modificação ao CPP, como eu falei, né? O habeas corpus está previsto no Código de Processo Penal, apesar de não ter essa natureza recursal, na prática é uma ação penal com esse assento constitucional, certo? Com essa importância, né, essa relevância constitucional, tá certo? E aí o Supremo vai utilizar essa argumentação que diz respeito, gente, a esse acesso à justiça, a essas pessoas, né, mais vulneráveis, tá? Que estivessem naquele momento, ali em 2018, as mulheres, né, nessa situação de cumprimento de pena, né, de prisão preventiva, tá certo? Então, aí elas tiveram transformada, qual é o objetivo? Transformar a prisão preventiva em prisão domiciliar, tá certo? Substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de mulheres presas em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, tá certo? Então, as encarceradas, naquele momento, tiveram essa situação, isso aí depois foi validado pela legislação, tá certo? E para quem tiver interesse em ver, isso aí está previsto também no artigo 318, né, do CPP, foi uma modificação posterior a essa decisão da lei, e diz, a prisão preventiva imposta, 318-A, imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente, né? Algumas situações, tá certo? Nesse contexto todo aí dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar dessas mulheres encarceradas, tá? Leva-se em conta a própria integridade física, tá, e moral da presa, né, que a gente sabe qual é a situação especificamente das nossas penitenciárias, né, do nosso sistema carcerário, que realmente não é a situação mais favorável, né, inclusive por uma ADPF, que a gente vai ver mais para frente, lá na nossa unidade 3, né, a ADPF 347, o Supremo, ele declarou que no Brasil, né, no contexto do sistema penitenciário nacional, existe um estado de coisas inconstitucional, quer dizer que esse estado de coisas, ele não, na verdade, ele viola o direito, né, dos encarcerados, tá? Esse tratamento digno, com integridade física e moral, tá certo? E ainda o Supremo levou em conta também o Estatuto da Primeira Infância, tá? É a Lei 13.257 de 2016, né, que também veio a modificar o CPP. Eu tô falando tudo isso, pessoal, por quê? Porque esse habeas corpus coletivo, ele não, efetivamente, ele não está, né, não conta com essa previsão expressa na nossa Constituição, nem também no nosso CPP, mas por uma situação analógica, né, análoga, se utiliza em razão também da previsão do MS, né, e por toda essa argumentação que a gente trouxe aí, acesso à justiça, Estatuto da Primeira Infância, né, o tratamento da integridade física e moral das encarceradas, tá? Enfim, é nesse viés, certo? De tratamento digno aí, considerando todo o contexto, né, que existe em relação ao sistema penitenciário nacional, tá claro? Podemos passar adiante, entenderam? Então, evidentemente, se vocês forem questionados, né, ou se alguma prova do exame da ordem, né, que já tenha abordado essas questões, certo? Ou alguma prova de concurso público, né, se existe a possibilidade do HC coletivo, né, com certeza vocês vão responder positivamente, tá certo? Tanto por essa decisão, né, por esse caráter jurisprudencial dessa decisão do Supremo, quanto por todo esse contexto que até modificou o Estatuto da Primeira Infância, enfim, e a outra lei, a 13.257 também, que modificaram o Código de Processo
penal, tá certo? Para substituir essa prisão preventiva, né, por uma prisão domiciliar, tá certo? Tá claro até aqui, gente? A legitimidade passiva, né, em relação ao habeas corpus, tá certo? Ela vai ocorrer. Quem é que vai ser considerado legitimado passivo, né, para responder, prestar informações nesse habeas corpus? É a autoridade pública, em geral, pode ser uma autoridade policial, né, o delegado de polícia, seja ele da Polícia Civil, Judiciária, ou mesmo da Polícia Federal, né, nos seus âmbitos de atuação, tá certo? É o juiz de direito, pode ser um promotor de justiça, né, o próprio membro do Ministério Público, tá certo? Mas, em geral, uma autoridade pública. Poderia ser também um particular nessa legitimidade passiva? O que é que vocês acham? Hana, Yoshiharu, Tatiane. Poderia ser um particular a estar aí figurando como uma pessoa que está coagindo, né, a liberdade de um determinado cidadão, de um sujeito? Sim. Isso, Tatiane. Por exemplo, né, diretores de estabelecimentos de clínicas ou hospitais, né, privados, certo? E, por exemplo, não liberem, rapidinho, um paciente, não estejam querendo liberar um paciente, né, por exemplo, em razão do não pagamento ali das despesas. Diga, Tatiane. Um colégio particular, por exemplo, também poderia, de repente, a pessoa está com a mensalidade atrasada e não aceita a matrícula, alguma coisa assim, ou não? Pois é, aí teria que ver, Tatiane, porque aqui o habeas corpus, né, ele é específico em razão da liberdade de locomoção, não é o acesso à educação, entende? Então, a hipótese específica é a liberdade de locomoção. O sujeito lá na clínica particular, ele pode estar, né, digamos, no tratamento, né, e aí não ser liberado em razão do não pagamento, certo? Mas em razão da educação, acho que seria uma situação mais difícil, Tatiane, de se visualizar, porque aí a gente teria que ter a restrição ou a ameaça a essa liberdade de locomoção, certo? Mas não quer dizer, Tatiane, que não existam outros meios, né, para a gente questionar, pessoal, essa falta do acesso, né, ao ensino, certo? Existem outras formas que a gente vai ver, por exemplo, possivelmente se vai propor impetrar aí, Tatiane, um mandado de segurança, né, que é o acesso à educação, o acesso ao ensino, entendeu? Porque o habeas corpus, ele vai estar ligado, vinculado à liberdade de locomoção e a atos que possam refletir nessa liberdade de locomoção. Mas, por exemplo, um mandado de segurança, se você tem, né, o direito líquido e certo, quer dizer, a prova documental pré-constituída para aquela situação e o colégio está impedindo ali o acesso, né, especificamente do aluno, tá? Aí a gente teria o direito mais, Tatiane, do acesso ao ensino, do acesso à educação que está previsto lá na Constituição. Ou outras medidas, caso não seja possível impetrar-se o mandado de segurança, né, que ele vai requerer essa ação MS, ela vai requerer a prova documental pré-constituída, e às vezes não se tem essa prova documental pré-constituída, ou se tem que fazer, se tem que realizar a instrução probatória no feito, então a gente não vai optar pelo mandado de segurança se eu tiver que produzir prova, né? Por exemplo, se eu tiver que ter um depoimento de uma testemunha, se eu tiver que ter uma perícia social, se eu tiver que ter, enfim, alguma realização de outro tipo de prova, de perícia material ou técnica, né, já não vai comportar o mandado de segurança. Então, eu poderia propor, Tatiane, uma ação ordinária, uma obrigação de fazer com tutela de urgência, né, ou mesmo uma ação ordinária com tutela, enfim, certo? Eu iria pedir a tutela de urgência, mas aí especificamente, se fosse para impetrar o mandado de segurança, eu teria que ter prova documental pré-constituída, certo? Nessa questão do direito à educação, eu vejo muito mais como a possibilidade da impetração do MS, ou mesmo de uma outra ação ordinária com a
pedindo-se aí a tutela de urgência. Entendeu, Tatiane? Porque o habeas corpus ele vai ser mais para o caráter da liberdade mesmo. Não, tá certo, professora. É porque eu tinha lido, mas aí depois eu peguei o livro agora para ler de novo, e o exemplo que dá é realmente com aula, mas assim, o diretor de uma faculdade retendo alunos grevistas. Eu não sei por que eu associei com esse negócio da matrícula. Ah, entendo. Não, é porque realmente, às vezes, né, você tem... É interessante ter o contexto, porque a tua colocação, porque, assim, às vezes o aluno, digamos, o estabelecimento de ensino, ele quer limitar, né, ele, pela ideia de ser essa questão aí de, né, do não adimplemento dessa obrigação, né, digamos, contratual, tá certo? E outra, Tatiane, vai muitas vezes pela questão do direito do consumidor, né, do direito contratual, do Código Civil, entende? São relações de cunho mais particular, certo? A gente vai já falar aí do mandado de segurança também, né, na nossa aula, e a gente vai ver que muitas vezes, para a impetração desse mandado de segurança, eu preciso ter um ato ali regido, né, em determinados contextos. Não estou dizendo que não vai poder, né, não vai poder impetrar, mas a regência do direito público, né, mais a prova documental pré-constituída, tá certo? Então, assim, para a impetração do MS, é essencial que a gente tenha essa prova documental pré-constituída, né? Que se não tiver, se for para realizar, por exemplo, depoimento de testemunhas, depoimento depoimento do pessoal do interessado, tá certo? Daí não vai ser possível essa impetração desse mandado de segurança. Por quê? Porque não há que se falar em instrução probatória em sede de mandado de segurança. Na petição inicial do mandado de segurança, eu não posso nem colocar protesto, provar, não é nem recomendado se colocar, né, indicado. Protesto, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente, lá, depoimento, testemunho, não. Não, por quê? Eu já devo juntar a minha petição inicial desse mandado de segurança, todas as provas que eu tenho aí para comprovar o meu direito líquido e certo. Entendeu? Então, assim, em termos de educação, a gente vai também muito para um viés do direito do consumidor e do direito civil, tá certo? Mas aí não nessa ideia aí dessa liberdade de locomoção do sujeito, tá? Tatiane, já teve algumas manifestações até do próprio Ministério Público, né, em razão de situações de greve, tá? A gente estava vendo até uma recomendação aí do Executivo, né, Nacional, do Poder Central, para a não realização de atos de manifestação no âmbito das universidades, né, das universidades federais, enfim. Mas existe até uma ação civil pública, Tatiane, que foi proposta contra o ex, né, ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né, pedindo aí uma condenação dele, no caso, em razão de ter se manifestado negativamente, né, em relação a esses atos de manifestação dos estudantes e professores nas universidades, tá certo? Uma condenação até em torno de milhões, tá? A gente pode tratar mais a respeito quando falarmos da ação civil pública. Essa condenação gira em torno até do dano moral, né? Até do dano moral, tá certo? Então, assim, de outro ponto, né, eu estaria violando ali a liberdade de expressão, tá certo? Então, eu não sei se é isso a questão dos alunos grevistas que você colocou aí, que estavam fazendo manifestação, alguma situação nesse sentido. É que eu estou estudando pelo livro do Marcelo Novellino, certo. E aí ele fala, o sujeito passivo pode ser uma autoridade ou mesmo um particular, desde que o constrangimento seja decorrente de uma função por ele exercida. Aí ele coloca um númerozinho e uma nota de rodapé. Aí tá assim, ó, Michel Temer, 2000, cita como exemplos o ato de diretor de hospital, obstando a saída do paciente internado por falta de pagamento das despesas, do diretor de faculdade retendo alunos grevistas,
ou de radiooperador impedido pelo síndico do edifício onde reside de ter acesso à laje de cobertura para reparos na antena. Aí acabou. Certo, ele cita exemplos, né? Pois é, agora nesses exemplos aí, a gente vê realmente um impedimento, né, em razão de uma retenção dessas pessoas, dos alunos grevistas, ou mesmo do paciente, né, que estivessem numa clínica de tratamento, enfim, né? Você está vendo a retenção, né? Ele está falando aí no exemplo, ele cita como exemplos, né? Essa detenção aí dessas pessoas, certo? Poderia ser uma possibilidade. É como eu disse, o habeas corpus seria, no caso da liberdade de locomoção, né? Desse acesso. Agora, quanto ao pagamento das mensalidades, eu não sei se era isso, das mensalidades escolares, né? É mais num viés, eu vejo que é mais num viés da educação, certo? Que aí se poderia tentar, se a pessoa tiver a prova documental pré-constituída, um MS, mas talvez muito dificilmente, né? Porque teria que ter todas as provas, ou uma ação ordinária, né? Com o pedido de tutela de urgência, entendeu? Aí é porque ele, na situação que ele exemplificou, ele citou que as pessoas estariam detidas, né? Estaria tendo uma detenção, entendeu? Eu não sei, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre matrícula, eu acho que eu li isso mas já faz alguns dias e acabei, não sei por que eu associei a isso, que eu fiquei com isso na cabeça e me confundi. Mas tem razão quanto à questão, você tem razão quanto à questão porque, assim, em geral, essa legitimidade passiva do HC, do habeas corpus, vai se dar em razão de autoridades públicas, por exemplo, um delegado de polícia civil, delegado da Polícia Federal, ou juiz de direito, ou juiz federal, né, várias instâncias aí né, da esfera, né, de apuração criminal, tá certo? Ou em relação ao Ministério Público, que também pode ser, né, pode estar denunciando ilegalmente, enfim, pode estar causando esse constrangimento, tá certo? O que a gente pensa? A gente pensa que a legitimidade passiva ela vai recair em relação somente a essas autoridades públicas, mas não, né? Você tem razão. Ela pode recair em relação a essas pessoas particulares, desde que esteja ocorrendo realmente essa violação à liberdade do sujeito, do cidadão, entendeu? Ele está detido. É como você muito bem exemplificou aí, né? Ele está detido numa clínica de tratamento psiquiátrico, ele está detido numa clínica, né? Ou num hospital particular, ele está detido ali no âmbito da universidade. Agora, são exemplos, né, que são citados para dizer, né, são situações que não são, digamos assim, né, tão corriqueiras, mas que podem acontecer eventualmente. Por isso que pode incidir em relação a particulares também. Tá certo, Tatiane? Certo, professora. Obrigada. Desculpa a confusão. Não, foi ótimo. É bom que a gente contextualiza aí as situações, tá? Paciente, pessoal, é a pessoa que vai estar sendo beneficiada, né? O paciente é aquele que vai ser beneficiado com a ordem de habeas corpus, com o salvo-conduto ou o alvará de soltura, ou mesmo com alguma decisão que possa beneficiá-lo no âmbito aí do processo penal, né? Da execução penal. Como houve aí com esse habeas corpus que foi julgado, não estou lembrada o número, mas, enfim, agora, né, pelo ministro Fachin, vocês devem ter acompanhado, tá certo? Que acabou julgando o habeas corpus de um ponto de vista formal, né, para anular, dizendo que não havia competência ali da vara, né, da Justiça Federal de Curitiba, para anular aqueles procedimentos em relação ao ex-presidente Lula que diziam respeito ao triplex, ao sítio, né, enfim, e que não diziam respeito especificamente à Operação Lava Jato, que eram as questões, né, de competência da vara lá da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, tá certo? Então, anulou-se, né, por essa decisão em habeas corpus, em sede de habeas corpus, anulou-se do ponto de vista formal, por o ministro entender, e aí ele traz outros precedentes da turma, né, dessa segunda turma do Supremo, outros precedentes que, enfim, dizem que da competência, né, do juiz natural para julgar os feitos, né, porque acabou que aquele juízo ali
do ex-juiz Sérgio Moro, né, acabou, digamos, abarcando, né, esses vários outros procedimentos que foram considerados que seriam de competência ali do Distrito Federal, né? Enfim, houve aí uma anulação dos atos processuais, mas em termos formais, quer dizer que ainda pode ser, né, vai começar novamente toda a instrução processual, enfim, junto à jurisdição de competência, segundo, né, julgado pelo ministro, que seria no Distrito Federal, tá certo? Então, esse habeas corpus tem essa natureza profilática, né, de não refletir numa prisão futura, eventual, tá? Certo? E, na verdade, teve o benefício, né, aí de anular essas condenações e de possibilitar uma, né, enfim, né, de tornar o ex-presidente novamente elegível, né, por não ter sido, não terem sido consideradas as condenações, tá certo? Adiante aqui, pessoal, no habeas corpus, aí do não cabimento de HC, né? A Constituição Federal, ela traz para a gente aqui no artigo 142, parágrafo 2º, tá? Dizendo que o seguinte, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, né? A gente tem todo esse contexto aí do procedimento, né, dos processos criminais militares, né, dos processos disciplinares propriamente ditos. Aí a Constituição vem e diz, não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Né, que não cabe esse habeas corpus em relação às punições disciplinares militares no que diz respeito ao mérito dessa punição disciplinar militar, tá certo, gente? Que, por exemplo, se a prisão militar, ela for aí decretada por uma autoridade lá no âmbito, né, dessa atuação militar, dessa hierarquia militar, uma autoridade que não seja competente ou se não observar os trâmites legais, né, dos procedimentos administrativos, dos procedimentos internos, né, da jurisdição militar, do processo militar, que é bem diferenciado, tem um Código Penal Militar, né, vocês sabem disso. E se não houver essa obediência no que diz respeito às formalidades, gente, é possível a impetração de habeas corpus, tá certo? Não vai ser possível em relação ao mérito da punição disciplinar, quer dizer, ao conteúdo em si da punição disciplinar. Mas quanto aos aspectos formais, é possível a propositura, tá certo? Então, isso aí já foi julgado também pelos tribunais, tá? A liminar em HC é admitida, né, judicialmente em analogia ao rito do MS, tá? Essa decisão, ela pode ser, né, essa liminar, existe a possibilidade para tornar aí ter uma agilidade, uma celeridade maior em relação a esse procedimento de habeas corpus, tá certo? E que é bem relevante, né, nesse contexto também para a liberdade do sujeito, tá? De uma celeridade, né? Essa decisão, ela pode ser concessiva ou denegatória, né, da qual caberá os recursos específicos, tá bom? Que aí a gente tem tanto na Constituição como no próprio CPP, tá? Gente, vamos passar aqui adiante para a gente falar um pouco sobre o mandado de segurança. Pode ser, pessoal? Vocês conseguem visualizar aí o slide sobre o mandado de segurança? Tá ok, né, Tatiane? Obrigada. Ok, gente. Então, assim, sobre o habeas corpus, né, era mais essa temática, no sentido de que é uma ação, né, penal, com um caráter bem célere, enfim, né, de proteção a essa liberdade ambulatória, tá? Que realmente, essas ações que a gente está estudando aqui, né, seja o habeas corpus, seja o mandado de segurança, seja o habeas data, mandado de injunção, né, são ações que
a gente vai ver que que foram conquistadas, né, que foram realmente expressas, tá? Como garantias ao cidadão, tá? Sobretudo contra o arbítrio, né? Naquele momento inicial, contra o arbítrio régio, tá? Mas nos nossos tempos, né? Contra o arbítrio estatal. Ou seja, é a proteção do sujeito, do cidadão, contra atos ilegais ou abusivos cometidos, sobretudo pelos agentes da máquina administrativa, né? Pelos servidores públicos, tá bom? A gente vê, né? Tatiane percebe que tem aí pode haver uma atuação mais, digamos, abusiva ou ilegal de algum ente, né, de algum estabelecimento particular, tá certo? Mas são as situações em menor incidência, entendem? Para essas ações, né, de cunho constitucional, a gente fala muito aí na questão no polo passivo, né, da autoridade pública, né, do agente da pessoa jurídica de direito público. Regra geral, a gente vai ter esses agentes da pessoa jurídica de direito público, né? Claro que podemos ter também aí a situação, né, de incidência em relação aos particulares, mas são particulares, né? Por exemplo, no mandado de segurança que estejam exercendo funções originariamente públicas, né? Ou funções delegadas do poder público, tá certo? Vamos lá para o nosso mandado de segurança. Gente, mandado de segurança no Brasil, né? Ele surgiu na Constituição de 34, tá? É interessante mencionar o mandado de segurança. Estou fazendo aqui um retrospecto, né, pessoal? E, eventualmente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão aí questionando, tá certo? Que é visando a nossa AV1 também, tá? Mandado de segurança surgiu na Constituição de 34, e ele surgiu, pessoal, como uma evolução, né, uma construção doutrinária da teoria, né, da doutrina mesma do habeas corpus. Por quê? Porque anteriormente, né, ali desde 1832, eu só tinha especificamente a figura, né, a existência desse mecanismo que era o habeas corpus, tá? E aí esse habeas corpus, ele incidia especificamente em relação à liberdade ambulatória. Então, como o habeas corpus se mostrou insuficiente, né, para proteger, olha aí, Tatiane, outras demandas, né, outras situações, outras situações de violação ao direito dos cidadãos, tá certo? Como se mostrou insuficiente, né, essa doutrina, essa ação constitucional do habeas corpus, tá certo? Então, a doutrina começou a criar, né, a doutrina e a jurisprudência, a figura do mandado de segurança, né, que surgiu no Brasil em 1934, na Constituição de 34, tá certo? Depois... houve previsão ainda na Constituição de 46, né, na Constituição de 67, e a gente tem essa previsão também na nossa Constituição atual de 88, no inciso 69 e 70, nos incisos, né, 69 e 70 da Constituição. Por quê? Porque a Constituição, ela já trouxe, né, esse viés, essa roupagem aí para o mandado de segurança, tanto em caráter individual como em caráter coletivo, né? Da ideia da proteção, de se viabilizar os direitos das coletividades, tá certo? Então, fazendo aqui uma breve leitura no nosso artigo 5º, inciso 69 da Constituição, o Constituinte fala, né, conceder-se-á mandado de segurança para proteger, olha lá, direito líquido e certo, e aí vem, né, aqui o caráter residual, não amparado por habeas corpus ou habeas data, né, vejam bem, aí eu tenho as várias ações, né, dispostas, não sei se vocês conseguem entender, cada uma vai ter uma hipótese de incidência específica, né, Tatiane, o habeas corpus para a tutela, a proteção do direito de liberdade de locomoção do sujeito. Liberdade de locomoção ou ambulatória, que significa o ir, vir, permanecer,
né? Ou situações que possam refletir, que possam limitar essa liberdade de locomoção do cidadão, tá certo? O habeas data, a gente já viu nas aulas passadas, né? A liberdade, o acesso às informações, né? A respeito da pessoa, do impetrante, a liberdade de acesso a essa informação, ou mesmo a retificação desses dados, né, em relação à pessoa do impetrante, ou mesmo a anotação desses dados, né? E aí vem o mandado de segurança, ele diz, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, e essa ilegalidade ela tem que ser tomada numa acepção ampla, né, de atos praticados, ou mesmo omissões praticadas, né, não, omissões, quer dizer, situações não praticadas pelo poder público, como, Tatiane, pode ser o caso, né, da não oferta de vagas nas escolas, tá certo? Ou de leitos nos hospitais, tá? Que também vai ter um viés coletivo, porque, inclusive, pode haver atuação do Ministério Público, né? Por meio até das ações civis públicas, tá? Muitas vezes a ação civil pública ela vai ser utilizada porque é um instrumento em que há uma pressão maior, e no qual, pela ação civil pública, a gente pode ter a instrução probatória, né? É o procedimento ordinário, a ação civil pública, quer dizer, não é igual ao rito do mandado de segurança, que é procedimento célere, né? Abreviado, rito sumário, sumaríssimo, tá certo? Que eu já tenho que ter a prova documental pré-constituída. A ação civil pública, não. Quando o Ministério Público atua, quando a Defensoria Pública atua para, né, por meio da ação civil pública, conseguir uma tutela para as coletividades, né, é porque também aquela ação civil pública, tá, vai poder ser realizada a instrução probatória. Agora, aqui no mandado de segurança, não, pessoal. Não há que se falar instrução probatória. Na verdade, eu já tenho que, com a minha petição inicial, juntar a prova documental, né, pré-constituída, tá certo? Pré-constituída. Aí ele fala, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, né? É uma pessoa jurídica que está agindo em funções que seriam originariamente do poder público. Quem é que poderia me citar aí uma função originariamente do poder público e que aí o poder público delega para as entidades particulares? Tatiane até citou aí, quando a gente estava falando de habeas corpus, né? Uma manifestação de grevistas em determinado contexto. Alguém saberia? Yoshiharu, Hana, Tatiane. Alguém saberia me dizer aí uma função, né? Que seria, que venha a ser exercida, né? Por particular, mas que seja uma função originariamente aí do poder público, o ensino superior, né? Esse ensino que as entidades, por exemplo, particulares exercem como uma função delegada do serviço público, tá certo? É uma situação originariamente aí, né, de interesse do poder público, mas que o poder público delega para os particulares. Então, por exemplo, um diretor de uma instituição de ensino superior, né, enfim, um reitor, né, como se considera, ele pode ser alvo da impetração desse mandado de segurança. Tá claro, Tatiane? Então, pessoal, a gente leu aí a previsão, não é? Da Constituição, no artigo 5º, inciso 69. No 70, a gente tem a previsão do mandado de segurança coletivo, assim como a gente também vai ter na lei de regência, tá certo? Que é a 12.016/09, né? E o inciso 70 aqui da Constituição,
que vai ser convalidado pela 12.016, lá pelos seus artigos 21, 22, 23, tá certo? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, né? Na aula passada, a gente até citou aqui sobre mandado de injunção, partido político com representação no Congresso Nacional. Quer dizer o quê, pessoal, esse partido político com representação no Congresso Nacional? Quantos representantes do partido eu tenho que ter para considerar que há uma representação no âmbito do Congresso? Isso, Tatiane, exatamente. Basta que haja né, um deputado ou um senador ali no âmbito do Congresso para que a gente tenha essa representação. E B, né, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse tempo de funcionamento há pelo menos um ano é para as associações, tá certo? A organização sindical não se limita a esse tempo aí de funcionamento há pelo menos um ano, tá certo? Em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E nessa defesa dos interesses dos membros ou associados, pode ser de toda a categoria, tá? Pode ser de toda a categoria de associados, dos sindicalizados, associados, os filiados, né? Ou só de uma parte deles, né? Tem duas súmulas aí no que diz respeito ao MS coletivo, a 629, 630, tá? Vou colocar aqui para vocês no chat, tá? Para ilustrar aí especificamente a questão do mandado de segurança coletivo, tá certo? São as súmulas. Também deixei na notinha de aula para vocês, lá no sistema, lá no AVA, tá? 629 e 630, tá ok? Praticamente essas súmulas, elas vão falar o que está previsto lá nos artigos 22, tá? Da lei regulamentadora aí do mandado de segurança, mas deixa eu colocar aqui no chat, tá? Súmulas 629 e 600. Gente, quando a gente fala dessa matéria de mandado de segurança, tá? É muito importante a gente ter em mente essa matéria sumular, tá? Esse direito sumular, ele é bem relevante, tá? São várias súmulas que tratam, por exemplo, quando diz que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. O que é que vocês entendem como não cabe mandado de segurança contra a lei em tese? Quando a gente fala não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, a lei é a súmula 266 do STF. O que quer dizer isso? Ora, pessoal, contra a lei em tese, eu vou ter o cabimento, que a gente vai estar estudando aí na próxima unidade, 3, né? Das ações de controle concentrado lá no Supremo, ou propriamente aqui no âmbito dos tribunais de justiça, né? Especificamente contra a lei em tese, isso é controle objetivo, né? Do ponto de vista concentrado. Quando eu falo nessas ações, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, gente, eu estou tratando do caso concreto, eu estou tratando do cidadão individualmente considerado ou nas suas coletividades. Vocês conseguem entender isso aí? Individualmente considerado, se eu trato, por exemplo, de um mandado de segurança individual, né? Se eu trato de um mandado de segurança coletiva, a gente acabou de ler, ali são as coletividades instituídas, né, e organizadas, ou seja, um partido político, um sindicato, uma associação, tá certo? Uma entidade. Tá claro, pessoal, que eu estou dizendo? Então, lei em tese é controle concentrado, que seja lá no âmbito do Supremo ou dos tribunais de justiça, ou, né? E quando eu falo em ações constitucionais, tá? É como se eu falasse controle difuso, tá? Eu posso alegar até uma inconstitucionalidade de uma lei, mas essas ações, elas têm um caráter, elas têm um interesse particular dos indivíduos ou das coletividades ali representadas. Tá claro, pessoal? Tatiane, Yoshiharu, Hanna. Ótimo. Então, assim, esse polo ativo, né?
essa ação do mandado de segurança, gente, voltando aqui, essa lei é a 12.016/2009, tá certo? Existe uma legislação que perdurou aí durante mais de até 50 anos, pessoal, que era 1533/51. Mas a gente não fala mais nessa lei, né? A lei que regulamenta aí o mandado de segurança é a 12.016/09, tá certo? Que, por sinal, ali no artigo 7º, né, trata do procedimento aí no nosso em sede de mandado de segurança, tá? Então, assim, procedimento esse que pode ter como polo ativo, né? Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, o estrangeiro, né? Uma ação civil de rito sumário, rito abreviado, né? Na nossa Constituição do Estado está prevista aí nos artigos 100 e 108, inciso 7º, a linha B, tá? Vocês podem ter acesso à Constituição do Estado também aqui no site da Assembleia, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tá certo? Para quem quiser ter acesso, eu posso também depois baixar para deixar para vocês, tentar baixar. Então, pessoal, esse polo ativo, quem é que vai ser esse impetrante desse mandado de segurança? Quem é que vai ser esse impetrante? Quem é que vai ser esse polo ativo nessa ação de mandado de segurança? É aquela pessoa, né? Seja ela pessoa física ou jurídica, tá certo? Que tem o seu direito líquido e certo, tá? Violado. Que direito líquido e certo é esse? Direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Violado é um direito que se apresenta manifesto na sua existência, né? Esse conceito é até do professor Eli Lopes Meireles, né? Que é outro autor, outro doutrinador, que tem uma obra, né? Que também vocês podem utilizar para o estudo das nossas ações constitucionais, tá certo? Um direito que se apresenta manifesto na sua existência, né? Delimitado na sua extensão e apto a ser exercido. Quer dizer, eu tenho regulamentações normativas legais, né? Que me garantem exercer determinados direitos. E esses direitos estão sendo ali violados, seja por uma ilegalidade ou um abuso de poder, né? De algum ente público, de algum agente da administração pública, né? Ou um agente de uma pessoa jurídica que está no exercício de funções delegadas do poder público, como eu citei aqui para vocês, por exemplo, né? Função delegada. A questão do ensino superior, né? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino superior exercem essa função delegada, por exemplo, do poder público, tá? O polo passivo é a autoridade coatora, né? E, na verdade, também a pessoa jurídica de direito público, que está ali, que vai sofrer os efeitos dessa condenação, tá certo? O prazo, pessoal, para impetração do mandado de segurança, né? É um prazo decadencial que está aqui na lei, na 12.016, né? Pelo amor de Deus, não vamos confundir essa legislação, né, a 12.016/09, tá certo? Com a lei anterior, que é a 1533 de 51, tá certo? Inclusive, essa lei, né, 1533 de 51 foi revogada por essa 12.016/09. Lá no 23, fala aqui pra gente, o artigo 23, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Como é que se tem ciência desse ato? Né? Como é que se tem ciência desse ato para a impetração desse mandado de segurança? Como é que se tem ciência de um ato violador ao direito líquido e certo, em geral, pessoal? É pela publicidade dos atos, né? Nos diários aí oficiais, tá? Nos diários, enfim, oficiais da União, dos Estados, tá? Essa publicização desse ato. Se não for por essa publicização, né? A gente pode até falar especificamente de um ato que se renova, por exemplo, se eu estou. E aí eu não vou ter a incidência específica desse prazo de 120 dias, mas situações de trato sucessivo. Se eu estou buscando, por exemplo, um ganho na minha aposentadoria, tá certo? Que eu considero que é um direito meu líquido e certo, a cada mês vai se renovar esse prazo para essa impetração,
né, são situações de trato sucessivo para essa impetração do mandado de segurança, ou seja, não haveria essa incidência especificamente, né, porque eu estou objetivando a um ganho, a acrescentar, a adicionar um plus, né, algo a mais, um ganho a maior, certo? Na minha aposentadoria, tá certo? Então, não seria o caso de incidência específica. Ou, se esse mandado de segurança ele for preventivo, né? Eu já estou me antecipando, tá certo? E aí eu já estou especificamente ingressando com a ação judicial, né? Com essa ação constitucional de maneira preventiva, né? Quanto mais rápido, melhor, tá certo? E para garantir, pessoal, essa rapidez, essa celeridade, né, dessa ação constitucional, que é tão relevante quanto ao meio direito líquido e certo, né, não amparado por habeas corpus ou habeas data, esse direito se encontra manifesto na sua existência, né, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado, né, nesse conceito aí do professor Eli Lopes Meireles, que ele pode ser provado por prova documental pré-constituída, tá? O que é que vocês vão pedir na petição inicial, pessoal? Vocês vão pedir a concessão da liminar, tá certo? Professora, e existe aí a previsão dessa concessão da liminar em sede de mandado de segurança? O que é que vocês me dizem? Hanna, Yoshiharu, Tatiane. Existe aí a previsão dessa liminar, quer dizer, que eu possa, enquanto impetrante, pedir a concessão dessa liminar em favor, por exemplo, o advogado, né, que a gente sabe, aqui é diferente do habeas corpus, né, eu vou precisar ter a capacidade postulatória do advogado, né, seja quem está, né, interessado nesse direito, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Lembrando, essa pessoa jurídica, elas podem ser, né, coletividades atribuídas por lei, como, por exemplo, o condomínio, um condomínio, a massa falida, podem ser órgãos despersonalizados, como as mesas das assembleias, tá certo? Enfim, a pessoa física, a pessoa jurídica, o estrangeiro, tá? Desde que essa petição inicial, ela observe, né, os requisitos lá do 319, 321 do CPC, também como fala aqui na lei, tá? No artigo 6º, ó, petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, tá certo? Apresentar em 2 vias com os documentos que instruírem, reproduzidos na seguinte, indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada, da qual exerce atribuições. Então, eu tenho que indicar, né? Impetrar mandado de segurança contra ato praticado pelo superintendente da Receita Federal no estado do Ceará, certo? Impetrar mandado de segurança contra ato, né? O que é que você está questionando? É o ato ilegal ou abusivo dessa autoridade coatora, tá? Ou mesmo a omissão, certo? Ó, considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado da qual emane a ordem para sua prática, tá? Quem é a autoridade coatora, portanto, pessoal? É aquela que tem o poder de rever o ato, de desconstituir esse ato. Não é, por exemplo, não se configura como autoridade coatora, né, meros executores do ato. Por exemplo, a Universidade Estadual do Ceará, ela resolveu contratar uma entidade para realizar um concurso público, né, por exemplo, uma Fundação Carlos Chagas para realizar, tá? Tem que ver quem subscreveu aquele edital do concurso público, tá certo? Para ver quem é a autoridade que tem o poder de rever, geralmente vai ser um secretário de Estado, né? Por exemplo, um secretário de saúde, um secretário da educação, tá certo? E não a mera entidade contratada, certo? É quem tem o poder de desfazer esse ato, por exemplo, da inscrição que tenha sido deferida, né, nesse concurso público. Sim, voltando aqui à questão da liminar e do procedimento, né, no mandado de segurança, tá certo? No artigo 7º da lei, é bem relevante que vocês saibam, né? Lá na petição inicial, vocês vão abrir um tópico dizendo da necessidade, né, na petição inicial, da necessidade da concessão da medida liminar e provar que existe um fundamento relevante para essa concessão da liminar, ou seja, aquela ideia da fumaça do bom direito, né, o fumus boni iuris,
e o perigo de dano irreparável, né? O perigo imora também para essa concessão da medida liminar. Quer dizer, se demorar, né, a acontecer essa concessão dessa medida, pode prejudicar, pela incidência do tempo, né, o direito líquido e certo do meu cliente, do impetrante, tá certo? Então, ele diz assim, no artigo 7º, ao despachar, eu estou na lei 12.016/09, tá? Ao despachar inicial, o juiz ordenará, no inciso 3º, pessoal, artigo 7º, inciso 3º, está aqui a previsão da medida liminar, tá certo? Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido. Ora, o que é que eu estou pedindo com a liminar? A suspensão do ato ilegal ou abusivo ao meu direito líquido e certo, certo? Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, né, que está motivando, que está ensejando a impetração do MS, quando houver fundamento relevante à fumaça aí do bom direito, né, e do ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, que é o perigo de dano irreparável, né, a questão do tempo, caso seja só finalmente deferida, sendo facultado exigido o impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Quer dizer, o juiz, ele pode hoje pedir uma cautela, né, digamos, uma contracautela ao impetrante, ó, facultado do juiz, facultado exigir do impetrante caução, né, uma garantia, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa. Pode ser que haja uma situação de não favorecimento ao impetrante, né? Pessoal, é bom lembrar também que se for deferida essa medida liminar, né, essa concessão da liminar, ela vale até a decisão de mérito, né, até a sentença, tá certo? É interessante também a gente ver aqui o artigo 7º, né, ele diz, ao despachar a inicial, o juiz ordenará a autoridade coatora, ela vai ser notificada para prestar essas informações no prazo de 10 dias, tá certo? O juiz será, né, irá notificar a autoridade coatora, né, você vai pedir na petição inicial, né, que seja notificada a autoridade coatora para a prestação das informações no prazo de 10 dias, ó, como diz o artigo 7º, inciso 1º. Se notifica o coator do conteúdo da inicial, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações. Que se dê ciência do feito, né, o inciso 2º, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica, tá certo? Quem são esses órgãos de representação judicial da pessoa jurídica interessada? Para que querendo ingresso no feito. É quem vai sofrer, a pessoa jurídica, quem efetivamente vai sofrer os efeitos dessa condenação em sede de mandado de segurança. Então, no âmbito judicial, essa pessoa jurídica vai ser representada por quem, pessoal? Nos procedimentos. Vamos lá. Se for um ente da União, se for um ente da União, dos estados, dos municípios, que aqui a gente está tratando basicamente de direito público, né? São atos regidos pelo direito público. Quem são essas pessoas que representam judicialmente as pessoas jurídicas de direito público, pessoal? Bora lá. Tatiane, Hanna, Yoshiharu, saberiam dizer? A gente vai concluindo aqui essa aula. Saberiam dizer? Ora, são aqueles que atuam enquanto advogados públicos, né? No âmbito da União, a gente tem a Advocacia da União e as suas, né, procuradorias federais, tá certo? Para as autarquias, por exemplo, as empresas públicas, enfim, né? Sociedades, as autarquias, como DENOX, INSS, tá? Então, são aqueles que fazem parte da estrutura da advocacia pública no Brasil, tá certo? Ou seja, no âmbito da União, né, a gente tem os advogados da União, tá certo? E as suas entidades, né, as suas procuradorias federais. Por exemplo, uma Universidade Federal do Ceará tem a sua procuradoria, tá certo? No âmbito dos estados, os procuradores dos estados, tá? E as suas várias representações, né, atuações que sejam em sedes de administrativo, patrimonial, fiscal, tá certo? E no âmbito do município, os procuradores do município. Tá claro, pessoal, isso aí? Então, são esses que atuam como representantes judiciais das pessoas jurídicas. Também é importante a gente salientar aqui que nem sempre vai caber a possibilidade da concessão da medida liminar, tá? E o parágrafo 2º
do artigo 7º, ele vai excetuar aí o cabimento da liminar em alguns casos, né? Como ele diz, não será concedida a medida liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, né? Então, isso está previsto expressamente na lei, tá, pessoal? Compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza que teria que ser feito por lei, né? Então, vocês estão vendo aí que existem algumas situações em que a lei vai excepcionar e vai dizer quando não cabe a medida liminar, tá certo? Em sede de mandado de segurança, tá ok? Enfim, deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Dessa decisão liminar vai caber um recurso, né? Pode caber um recurso pelo poder público, que seria o agravo de instrumento, tá? Da decisão do juiz de primeiro grau. Isso tudo está no artigo 7º, nos parágrafos, pessoal. Que concedeu o negar liminar, denegar liminar, caberá agravo de instrumento, de acordo também com o CPC, tá certo? O Ministério Público também vai estar participando, né, em 10 dias aí como fiscal da normatividade das leis, tá certo? E, enfim, que isso está no artigo 12, né, fim do prazo a que se refere o CAPT, né, que no caso seria o prazo para as informações, o juiz ouvirá o representante do MP, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. E depois, com ou sem o parecer do Ministério Público, esses autos seriam conclusos ao juiz para a decisão que deverá ser proferida em 30 dias, né? Apesar de a gente ter esse prazo legal, na verdade, na prática, né, isso a gente sabe que nem sempre vai ocorrer. Mas a gente sabe que as nossas ações constitucionais, elas têm prioridade para julgamento no âmbito dos tribunais, né? Em primeiro plano, certo? O habeas corpus e depois um mandado de segurança, né? Como está também dito aqui na lei que rege aqui o mandado de segurança, tá certo? Também está aqui previsto essa situação, tá? No artigo 20, os processos de mandado de segurança, respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus, tá? O mandado de segurança coletivo, ele está previsto aqui também nos artigos 21, né, 22 e 22 aqui da legislação, na 12.016/09, tá certo? Basicamente, ele tem a mesma redação do artigo 5º e 70 que a gente já leu. E outra situação que a entidade pública, ela pode utilizar, né, afora os recursos, é a suspensão dessa decisão liminar ou da própria sentença em mandado de segurança, né? Essa suspensão, ela está prevista aqui no artigo 15 da lei, tá certo, pessoal? E ela tem um caráter político, tá? Ela não tem um caráter de uma medida judicial, como é o recurso, né, da liminar, no caso, o agravo de instrumento, tá? Ela tem um caráter político. Ele diz assim, ó, quando há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do MP para evitar grave lesão à ordem, à segurança, à economia públicas, o presidente do tribunal, qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá um agravo interno, sem efeito suspensivo, dias que será levado a julgar a sessão seguinte à sua interposição. Ou seja, o ente público, ele tem, além de ter a medida, né, judicial, recursal cabível, né, tanto da concessão da liminar, que seria o caso do agravo de instrumento, ainda pode, né, pedir a suspensão da liminar ou mesmo da sentença, tá certo? Por meio desse dispositivo aí que está previsto na lei, né, na 12.016, no artigo 15, tá certo? Que é a suspensão. Essa suspensão dos efeitos da liminar ou da própria sentença tem um caráter político no sentido não de político partidário, né? Mas de resguardar a ordem pública, a segurança, a saúde e a economia, né? A economia, tá certo? Como já aconteceu em caso de né, questões de direito de greve, tá certo? Pelos professores aqui
do Estado, né, da rede estadual ou mesmo municipal de educação, tá? Que venha o poder público, no caso o Estado ou o município, e além de recorrer com agravo de instrumento de uma liminar concedida, vai poder pedir a suspensão, né, dos efeitos dessa liminar, dessa concessão da liminar, dizendo que pode ocorrer uma grave lesão, por exemplo, a economia pública, né, porque o poder público teria que contratar novos professores ou terceirizar, né, essa contratação de professores que já não seria o adequado, que seriam atos precários, tá certo? Gente, então é isso, certo? Sobre o mandado de segurança, aí numa... É interessante que vocês leiam também o artigo 5º da lei, tá? Que ele traz as hipóteses nas quais não será concedido o mandado de segurança, né? Quando já houver, por exemplo, uma decisão judicial transitada em julgado, o mandado de segurança não é sucedâneo de ação rescisória, tá certo? Ou revisão criminal, tá? Quando a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, né? Se eu tenho uma decisão judicial, especificamente da qual cabe um recurso, uma sentença, eu vou utilizar a apelação, tá certo? Enfim, então não é a via adequada, né? Não é substitutivo de recurso também, tá? E do ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, certo? Se houver um recurso administrativo no âmbito do procedimento administrativo, eu tenho que primeiro utilizar esse recurso administrativo, né? Ele geralmente vai ter, se esse recurso administrativo tiver um efeito suspensivo do ato, né? Se não houver essa suspensão, aí sim, eu poderia utilizar o MS, ou mesmo se efetivamente esse recurso administrativo, a autoridade administrativa estiver omissa, né? Não realmente se manifestar em relação a esse recurso administrativo, quer dizer, tiver uma abusividade, né, uma omissão nessa manifestação. Tem uma súmula do STF também que trata a respeito, tá? Eu espero que tenha dado para esclarecer a vocês, pessoal, sobre o habeas corpus, né? A gente não teve tempo aí para falar sobre os princípios, tá certo? Mas, basicamente, eles estão aí contidos naquelas notas, né? No nosso conteúdo da unidade 1, nos slides da disciplina, e vocês podem fazer essa leitura, que também vai estar constando essa matéria, né, dos princípios e da mutação constitucional da nossa AV1. Achei interessante dar ênfase aí à questão do habeas corpus e do mandado de segurança, tá? E, eventualmente, se ainda tiver alguma dúvida sobre essas matérias, né, porque foi de uma maneira aqui mais rápida, tá? A gente está à disposição para, depois das avaliações, a gente tentar esclarecer essas dúvidas, porque é bem relevante, gente, essa ação, né, do mandado de segurança, tá certo? A gente tem que ter em mente que são atos regidos pelo direito público, né? Não são atos de gestão comercial, não são atos particulares, né? A regência tem que ser do poder público, como, por exemplo, uma lei de licitação, tá? Uma lei de improbidade administrativa, certo? E aí a regência de atos do poder público, né? Regência de atos pelo direito público, tá certo? Ou em funções delegadas, né? Quando vem a existir essa delegação, quando vem a existir essa delegação ao setor privado, como eu falei para vocês, por exemplo, em relação ao ensino superior. Sim, Hanna. Hanna, a prova vai ser na terça, por isso que a gente fez uma revisão hoje aqui, tá certo? Tanto do HC como do mandado de segurança. A primeira chamada é na terça-feira, tá? E a segunda chamada na quinta-feira, exato, dia 16 e dia 18, pelo AVA. Sim, para não deixar de explicar a vocês, pessoal, lá no nosso AVA, vocês vão ter uma caixinha, um bloco, né, que está lá com atividades e avaliações. Então, vocês vão procurar lá nesse bloco de atividades e avaliações, tá certo, Hanna, Tatiane, Yoshiharo? Eu vou disponibilizar o arquivo lá para vocês. O arquivo, ele vai estar, geralmente, como... Peraí, Hanna. O arquivo, ele vai estar como PDF, certo? Aí vocês vão... poder abrir num arquivo de texto de vocês, ou de PDF, tá? Para responder num arquivo em separado, tá certo, Hanna?
e depois vocês anexam lá no link, né, da prova, do link tarefa, e tem que lembrar de salvar, tá certo? Porque senão ele não vai salvar no link lá da tarefa, tá certo? Vai ser na ferramenta tarefa, tá? Mas vai aparecer para vocês o arquivo disponível, né? Geralmente esse arquivo vai estar em PDF, tá certo? E aí vocês abrem outro arquivo de vocês aí no computador, como arquivo do Word, e transforma em PDF, e depois salva lá no AVA, tá certo? Que é para poder, realmente, eu poder ter acesso para corrigir a avaliação. Hanna, você perguntou aqui, disponível por quanto tempo, né? É pelo período da aula, tá certo? A coordenação, ela pede que a gente disponibilize pelo período da aula. No caso, vai estar disponível, né? Pessoal, são 7 questões a nossa avaliação, tá certo? Não, Hanna, mas não se preocupe, vai dar tempo, tá? São 7 questões, tá bom? São 4 questões. Não fica, tá? São 4 questões. Gente, eu posso estar disponibilizando até o horário de meio-dia também, não tem problema, tá certo? Eu ainda não coloquei o arquivo lá para vocês, tá bom? Eu vou deixar até meio-dia, tá? Então, assim, são 4 questões objetivas, tá? De marcar, certo? Questões, por exemplo, no mesmo modelo, no mesmo formato dos exames da OAB, geralmente, ou de concurso público, né? E mais 3 questões dissertativas que não são extensas, tá? Vocês podem fazer essa resposta, Hanna, de uma maneira resumida, de 0 a 10. Aí acrescenta o ponto do fórum, né? Da atividade do fórum que se vocês participaram, tá certo? Que está aberto lá o fórum para participação. Aquela atividade do fórum a pontuação geralmente é em 1 ponto, Hanna, tá? A participação. É geral, em 1 ponto, tá? Então, gente, é isso. Não vai ser difícil, tá? Então, vocês têm condições de fazer durante esse tempo. Vou estar deixando disponível até o horário de meio-dia, tá? De 9h30 até meio-dia, para vocês realizarem tanto a primeira chamada da AV1 quanto a segunda chamada da AV1, tá ok? Tá no mesmo nível. E o conteúdo pode ser abordado até o mandado de injunção. Tá ok? Dessa unidade 2, né? Unidade 1, unidade 2, até o mandado de injunção. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida, Tatiane, Hanna, Yoshiharu? Ok, não tá difícil, tá certo? É só se concentrar naquele horário. Eu vou estar aqui à disposição de vocês, também no horário, tá certo? Para alguma situação, alguma eventualidade, se ocorrer. Mas vocês vão abrir o arquivo e responder em outro arquivo. Vai sim, Hanna. E depois insere lá, anexa no AVA, né, pelo link tarefa e salva, sem esquecer de salvar. Tá ok? Gente, não vou nem fazer a chamada hoje, não. Tá todo mundo presente, tá ok? Agradeço pela atenção de vocês e estou disponível aí, tanto no... Né, tem lá o nosso grupo do WhatsApp, quanto aqui, pelo Torpedo, no Info Online, tá certo? Para o que vocês precisarem, tá bom? Então, desejo também, Hanna, um bom final de semana a todos, certo? Bons estudos. Bom final de semana, bons estudos. E bons estudos, tá, pessoal? A gente se vê na terça-feira, tá ok? Oi, Tatiane, amiga. Obrigado, bom fim de semana. E desculpa aquela confusão toda. Não, é bem interessante isso aí, porque a gente vai contextualizando, tá certo? Com as situações, mas plenamente factível aqui nas nossas aulas. É isso mesmo, Tatiane, muito pelo contrário. Eu até gosto mesmo e é interessante que vocês participem, tá bom? Porque vai trazendo outros exemplos, né? Outras colocações, tá certo? Eu agradeço pela participação, tá? Não se preocupe. Certo. Fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Agora, a próxima aula vai ser só na outra terça, prova, né? Não, porque vai ser prova, aí a segunda chamada. 16 e 18, isso, 16 e 18, primeira e segunda chamada, e a outra aula só
que a gente traz um feedback, né, um pouco sobre a prova e só depois do dia 18, quando é, hein? Deixa eu ver aqui, 23. Tá certo. Mas a gente vai continuando as ações, tá ok? Tá bom. Bom Obrigada. final de semana, Bom fim pessoal. de semana. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem em paz e muita saúde, tá? Tchau, tchau.